Olá, amigos. É com uma grande alegria que nós retornamos nessas terças-feiras tão ansiadas por nós, né, para estarmos penetrando nessas reflexões tão amorosas de Dona Amélia Rodrigues. E hoje nós vamos adentrar a mais um capítulo, né, do livro Essencial, que é o último que foi ditado pelo nosso querido e saudoso Divaldo Franco. Então, nós estamos estudando esse livro, e a cada semana um capítulo é feito pelos nossos facilitadores. E hoje quem está conosco é o nosso querido João Marcos, né? Que veio lá de Anchieta, do Espírito Santo, né? Com muito carinho para estar aqui refletindo conosco. Então, João, tudo bem com você? Tudo bem, Thelma? Boa noite a todos. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Para nós também. Então, João, eu vou deixar com você, a palavra é sua, para aproveitarmos o tempo, e no final a gente volta para estarmos aí conversando a respeito, né? Por enquanto, não, tem só 2 companheiros aqui, mas não colocaram o nome, sei que tem 2, né? Então, sejam bem-vindos. E, quando desejarem, coloque aí o nome, a cidade, os comentários, e será muito bem-vindo. Então, a palavra é sua, meu amigo. Bom trabalho. Estamos aqui Amém. todos ouvidos. Amém. Obrigado, Thelma. Mais uma vez, gratidão. E hoje nós vamos ler o livro Essencial de Amélia Rodrigues, a lição de número 9, intitulada Reflexões Cristãs. É uma lição um tanto quanto curta, comparativamente às outras, mas como o próprio nome diz, com reflexões extremamente profundas. Então, convido a vocês todos a virem comigo nesse passeio pelo pensamento de Amélia, e um passeio pelo pensamento de Amélia refletindo sobre a passagem e a presença e a marca que Jesus deixa no nosso querido planeta Terra, o nosso planeta amantíssimo de provas e expiações que a gente tanto gosta. Então, a Amélia nos diz o seguinte: se já tendes sensibilidade para escutar as sublimes lições do Evangelho e comover-vos com as suas dúcidas, com as suas doces, com as suas agradáveis narrativas, se podeis impregnar-vos do suave perfume da eterna primavera da Galileia, onde a brisa matutina, ou seja, a brisa da manhã, cantava odes, cantava celebrações, cantava exaltações ao amor. Se experimentardes ternura ao reflexionardes, ao meditar, ao ponderar, em torno de doces parábolas, narrando episódios existenciais. Se sorrirdes quando as palavras encantadoras das mensagens parecerem uma suave melodia de amor aos vossos ouvidos, estáis preparados para a venturosa, para a sortuda, para a feliz jornada de vivência cristã. A canção da Boa Nova é uma eloquente sinfonia dantes jamais ouvida e não mais repetida, exaltando a vida do incomparável trovador do reino dos céus. Trovador do reino dos céus. Assim Amélia chama Jesus. Passaram os evos, passaram as eternidades, passaram as perpetuidades, né, as eras sem fim, e acumularam-se as areias e águas oceânicas sobre as cidades antigas, um dia gloriosas e hoje desertas.
nelas sobrevivendo a magia da música, da esperança e da alegria que ele, Jesus, esparziu, borrifou, respingou em inovidáveis, em inesquecíveis cenários nas praias dos Tiberíades e na planície imensa de Esdrelon, uma planície que fica entre a Galileia e a Samaria, uma planície extremamente histórica, com uma importância histórica muito grande para o povo judeu. Ninguém conseguiu, qual ele, Jesus, o conseguiu, o conquistou, o logrou, penetrar nos corações humanos como uma lâmina de luz que sangrou a escuridão e nunca mais desapareceu a perene, a perpétua, a eterna claridade. Suave como o doce aroma de uma violeta que abençoa a pata que a esmaga com a sua essência inebriante, com seu perfume muito gostoso, ele, Jesus, prossegue, apesar de pisoteado e desprezado. Jesus é o mais sublime ser que a compreensão humana pode conceber. Eu vou repetir essa frase. Jesus é o mais sublime ser que a compreensão humana pode conceber. Quem o via jamais olvidava, jamais esquecia o seu penetrante olhar e a face terna, a face tranquila, a face carinhosa, que se lhe esculpiria, se fixaria, se gravaria na memória, para sempre. Na convulsão, ou seja, na bagunça, na desordem que faz estertorar, que faz agonizar o encantador planeta que ele, Jesus, conduz, nosso planeta Terra, variando da loucura ao vazio existencial, da violência destruidora à anarquia cínica sem fim, à desordem, à falta de liderança cínica sem fim. A lembrança dos seus feitos e ditos transforma-os em estrelas fulgurantes, estrelas brilhantes, estrelas que se destacam, apontando paisagens iridescentes, ou seja, paisagens de cor de arco-íris, de paz e de alegria. Os poemas em prosa e verso, enunciados ou subliminarmente, ou seja, quase que imperceptivelmente, quase que inconscientemente, emitidos pelos seus lábios de Jesus, fazem-se alimento de sustentação das vidas que lhe entregam emocionados, que se lhe entregam emocionados. Jesus prossegue o norte magnético para onde todos devemos rumar. O Evangelho é o compêndio de amor mais fascinante e mais desafiador que a humanidade conhece. Eu vou reler essa frase. O Evangelho é o compêndio de amor mais fascinante e desafiador que a humanidade conhece. Deixai que as suas divinas claridades do Evangelho, fixem-se nos painéis dos sentimentos e da razão, exteriorizando-se como um sol no verão, abençoando a natureza. Ele foi aguardado de forma inconfundível, tais as profecias que o anunciavam para tornar o mundo um paraíso, que anunciavam Jesus para tornar o mundo um paraíso. Todos anelavam por conhecê-lo, todos desejavam intensamente conhecê-lo, conhecer a Jesus, e serem abençoados com a sua mensagem, com o seu evangelho. Esperavam, porém, que fosse um assassino triunfante, que esmagasse sobre os pés aqueles que se lhe opunham. Todos desejavam viver a sua hora. No entanto, não podiam conceber que ele, Jesus, viria nobre como a verdade, puro como a esperança e rico de ternura, como jamais a humanidade tivera alguma vez qualquer um que se lhe assemelhasse. Vou repetir esse parágrafo. Todos desejavam viver a sua hora, a hora do advento de Cristo. No entanto, não podiam conceber, não podiam aceitar, não podiam imaginar que ele, Jesus, viria nobre como a verdade, puro como a esperança, e rico de ternura como jamais
a humanidade tivera alguma vez qualquer um que se lhe assemelhasse. Ele desceu das estrelas para que nenhuma sombra dificultasse a claridade da sua oferenda de amor e de misericórdia. Jamais seria esquecido e permaneceria como a luz da verdade inapagável. Coisa mais linda, né? Volta para cá, Thelma. Vamos conversar sobre essa lição, que tem muita coisa para a gente tirar daqui, muita coisa legal. Linda lição, né? Muito linda essa lição. Dona Amélia continua trazendo, embora não descrevendo aquela paisagem ao redor, né? Mas ela não deixa de trazer poesia, né? Sim. E é muito interessante, Thelma, você ver que isso aqui é como se fosse um grande bilhete de amor a Jesus. Aqui eu li, e eu já leio Dona Amélia há algum tempo, né? Muito desse tempo, né? Patrocinado por você, graças a Deus. Então, a gente percebe que Dona Amélia sempre é realmente muito poética. Mas aqui ela fala de Jesus com uma poesia tão lúcida, tão sóbria e tão objetiva que a beleza se triplica, né? Quando ele fala que ele viria nobre como a verdade, puro como a esperança e rico de ternura como jamais a humanidade tivera alguma vez visto, isso é de uma beleza e de uma sobriedade, de uma lucidez imensa. Porque, veja bem, Thelma, a gente precisa, apesar dela ter colocado o título de Reflexões Cristãs, né, a gente precisa ter um entendimento distinto de que Jesus é um personagem. O cristianismo é uma instituição. Poucos são os estudiosos do primeiro século e da vida de Jesus que conseguem ter essa visão que nós que professamos a doutrina dos espíritos temos, de que o cristianismo é o fruto perfeito do advento do Cristo. Se você for pegar a historicidade, ela vai ter várias questões com o cristianismo. O cristianismo é uma instituição, o cristianismo é uma interpretação, o cristianismo é um movimento dissidente que foi organizado de forma ideológica, institucional, sistematizado. Mas aqui Dona Amélia traz para a gente o cristianismo como fruto perfeito, o melhor fruto que Jesus deixa para a gente, né? Tornando Jesus o personagem e o cristianismo a instituição como se fosse um movimento único. Isso é de uma beleza muito grande. Então. Muito grande. Porque a gente teve recentemente, algum tempo atrás, com o Simão Pedro, e ele falou uma coisa lá no programa do NEP, Lições e Conexões, muito interessante. Ele falou assim, tem muito cristianismo no mundo, mas pouco Jesus. E essa crítica dele é também de uma beleza sem par. Por quê? Nós, às vezes, confundimos isso. O melhor guia e modelo, Kardec pergunta isso no Livro dos Espíritos, na questão 625, qual é o melhor guia e modelo que Deus tem nos dado, que Deus nos ofertou, na tradução literal do francês. Né? E o Espírito de Verdade não responde que é o cristianismo. Ele responde, voyez Jesus, que é, vede, examine Jesus. Ou na tradução do Guilherme Ribeiro, Jesus, uma palavra só. Então, a gente não pode nos deixar confundir que, apesar de nós espíritas, principalmente nós, os outros irmãos de outras denominações religiosas, também têm essa condição, mas às vezes se confundem um pouco mais que a gente. Mas a gente tem uma obrigação um pouco maior, porque a nós é dado entender a importância de Jesus para além da figura histórica, para além do Cristo, para além do Filho de Deus. Ele é o espírito mais puro, mais perfeito, e o exemplo de conduta e de pensamento que nós podemos almejar no planeta. Comentário de Kardec, a questão 625. Ele é o tipo mais puro, ele é a perfeição que a gente pode almejar ter. E o principal, no comentário de Kardec, Jesus traz para a gente a versão, a codificação mais intelectível, mais
entendível, mais acessível para a nossa inteligência do que é a lei divina. O Evangelho de Jesus é o compêndio mais acessível ao nosso estágio evolutivo, para que todos entendam, principalmente com o auxílio do advento dos Espíritos, o advento do Espírito da Verdade, com a codificação kardeciana. Com o auxílio da codificação, essa interpretação desse códex divino, né, como o próprio Espírito de Verdade chama, a interpretação desse compêndio da lei divina que Jesus nos traz se torna muito mais fácil de absorver. E aí Dona Amélia coloca essa maestria da figura e da presença e da marca de Jesus dessa forma tão poética. E você, Thelma, o que você mais absorveu dessa lição da Dona Amélia? Eu acho encantadora essa forma dela trazer para nós, porque nos leva, como você está dizendo aí, a sentir Jesus de uma maneira mais humana, né? Mais próxima, ao invés desse Jesus, muitas vezes histórico, que os estudiosos colocam, né? Como se fosse um personagem. E Jesus é o irmão maior, né? E nós precisamos de trabalhar em nós esse sentimento. Acredito que é por isso que ela vem nos convidando aqui, né, a sentir esse amigo de todas as horas, né, que está próximo de nós, que está sempre pronto a nos ajudar, mas nós precisamos de senti-lo, né? E o Evangelho, à luz da doutrina espírita, como você está colocando aí, ele nos leva a esse aprofundamento de Jesus. Quem é Jesus, né? Quem é esse amigo de todas as horas, muito além do que aquele que veio para mudar não só as questões, digamos assim, políticas e sociais, mas veio mudar o nosso coração também, né? Na nossa forma de sentir, né? Quando ele perguntava a cada um daqueles que buscavam Jesus, buscando a cura, que queres que eu te faça, né? E muitas vezes a tua fé te salvou. Então, a fé está ligada a esse sentir, né? A entender esse amigo de todas as horas, mas com uma profundidade maior, né? Como ela diz aqui, que, aliás, ela fala em vários momentos, né? É o mais sublime Sim. ser que a compreensão humana pôde conceber. Não existe ninguém como Jesus na história do homem, né? Não existe. Então, a gente precisa de aprender a sentir esse Jesus dessa maneira, né? Que ela vem nos trazendo aqui numa lição tão curtinha, mas de uma beleza, de uma profundidade, de uma poesia, né, radiante. A Meire é uma companheira que está aqui no nosso chat, que ela está dizendo, né, que texto sublime. Né? Então, a gente agradece, porque às vezes, quando a gente ouve uma leitura, a gente não consegue penetrar nesse sentimento, né? E a Meire está nos levando a entender aqui que ela acompanhou toda a leitura e penetrou nessa beleza, né? E ela agradece aqui por compartilharmos esse alimento da nossa alma, faminta do Cristo de Deus. É isso mesmo. Nós somos famintos desse amor que Jesus veio trazer no seu Evangelho, a lei de amor, né? Mostrando a Deus aí como esse Deus amoroso, justo, bom, e ele, mais do que ninguém, nos ensinando com toda essa paciência que Jesus tinha naquela época lá com Pedro, né? Com os próprios discípulos. A gente vê ali a humanidade de Jesus, né? O lado humano de Jesus. Eu não sei se você acompanhou aquela série, né? Que teve dos escolhidos, né? The Chosen, né? A gente vê ali um Jesus humano, né? Um Jesus próximo de nós. E eu acredito
que a inspiração desse autor foi bem lá, né, próximo àquilo que Jesus gostaria que nós sentíssemos, né? Sim, sim. Ali, de tudo que eu já vi em matéria cinematográfica sobre o mestre, é aquela que mais tocou o meu coração. E quanto mais eu converso sobre a série com os confrades ou com irmãos de outras denominações religiosas, mais eu percebo que todas as pessoas que assistiram foram extremamente tocadas, exatamente pelo que você falou, pela figura de Jesus, pela humanidade de Jesus, pela proximidade de Jesus. E você vê, Thelma, que Dona Amélia fala aqui, ó, Jesus prossegue, Jesus continua sendo o norte magnético para onde todos devemos rumar. É o melhor modelo, que ela fala em cima, ó, Jesus é o mais sublime ser que a compreensão humana pode conceber. E é o melhor guia, é o norte magnético. Ele que aponta. Né? E isso é muito interessante a gente ressaltar um pouco isso, porque embaixo dessa frase a Amélia coloca: o Evangelho é o compêndio de amor mais fascinante e desafiador que a humanidade conhece. Então, se Jesus é o norte magnético, é o guia, melhor guia, ele aponta o caminho para onde nós temos que rumar, a nossa ventura, a nossa bem-aventurança, né? A nossa aventura enquanto espírito jornadeando na evolução é trilhar o caminho que Jesus deixou, o rastro que esse espírito deixou, não só na psicosfera do nosso planeta, mas na psicosfera geral de todos os espíritos que circundam a esfera terrestre. O tracejo, o traçado que Jesus deixa, e é como o próprio mestre falou: aprendei de mim que sou humilde e brando de coração, que o meu fardo é leve e meu jugo é suave. O traçado que Jesus deixa respeita o tempo de cada um. E assim como a Amélia fala, é um norte magnético. Ele nunca vai deixar de estar ali apontando o local. Nunca. É como norte magnético. E até mesmo, como a gente supõe hoje na física moderna, que o norte magnético possa, a geologia moderna, perdão, possa ser deslocado na esfera terrestre, tudo vai junto com o norte magnético. Tudo vai com o norte magnético. É verdade. E o evangelho dele, né, apesar dele ser humilde, brando, o jugo ser suave, o fardo ser leve, o evangelho permanece o maior desafio de renúncia e abnegação. No planeta de provas e expiações, onde a maior chaga ainda é o egoísmo, o individualismo que sobressai da necessidade de sobrevivência, que vai muito além do instinto de sobrevivência, o egoísmo que é consciente e racional, o egoísmo que é cruel e distintivo, o egoísmo que é fruto do nosso medo de sentir dor e de perder, da nossa ilusão de posse. Num planeta onde a gente precisa vencer isso, o evangelho é um ato revolucionário. Por que eu cheguei até esse ponto? Porque você estava falando do Jesus histórico. Observe, o que é o Jesus histórico? Vou tentar resumir numa frase o que é o Jesus histórico. Segundo os historiadores da vida de Jesus, Jesus era um mestre, pregador, taumaturgo, itinerante, que estava inserido num contexto de extrema tensão geopolítica, era revolucionário e era inovador para todos os costumes até então, porque ele pregava a não violência. Isso. Provavelmente, Jesus deve ter sido o primeiro personagem na história da humanidade que se tem notícia que veio falar das adversidades. Da não violência, que conquistaram o reino pela não violência. Muito pelo contrário, quis conquistar um reino pela abnegação e renúncia. Isso era extremamente revolucionário. Então, perceba, Thelma, o que eu quero dizer. Até mesmo quando a gente minimaliza, e por que não dizer, quase que ridiculariza a figura de Jesus, até a nuance mínima, ele ainda é o maior de todos os personagens. E será sempre, né? E será sempre. Aí você percebe, né? Nos mundos mais evoluídos, nas próprias colônias espirituais,
né, que estão numa posição evolutiva, a gente percebe a grandeza de Jesus, a importância que Jesus tem para os espíritos que compreenderam Jesus, né? Nós ainda estamos distante disso. Por isso a nossa dificuldade. Você vê que Jesus é reverenciado no mundo espiritual, né? Porque os espíritos que lá habitam, e não são só nos mundos felizes, não, nas próprias colônias, descrita aí por André Luiz, né? Nos trabalhos regeneradores, a presença de Jesus é uma coisa de grande importância. Jesus visita essas colônias. Então, nós ainda estamos um pouco distante dessa compreensão por isso que você falou aí, do egoísmo, da indiferença, do apego às coisas transitórias. Como nós temos apego à nossa vida física, né? E a gente, quando começa a pensar na morte, por exemplo, quando a morte surpreende, a gente vê isso na nossa própria família. Quando a morte surpreende e nos tira a presença de algum ente querido, tudo é transferido, tudo é modificado, tudo é, né? É necessário essa mudança, faz parte da continuidade. Então, e nós temos esse apego às coisas que são transitórias, porque nós esquecemos desse lado espiritual, né? Quando Jesus fala, hoje de manhã até abri a lição do Evangelho que falava sobre isso, né? Buscai primeiro o reino de Deus. Sua justiça, exatamente. Então, isso às vezes, no nosso orbe, no nosso dia a dia, na nossa sociedade, é careta. É uma coisa que não nos acrescenta. Então, nós vamos distanciando desse sentimento, né? De sentir Jesus, de viver o Evangelho. Já pensou se o mundo todo tivesse já esse olhar para Jesus como esse ser que é o nosso norte? Né? Quando a gente fala de norte, a gente pensa na bússola, né? Que nos dá a direção, que nos dá todo o direcionamento de que caminho seguir. Né? Então, ainda estamos distantes, infelizmente. Né? Sim, estamos distantes, sim, Thelma, mas também, justamente por estarmos tão distantes, a necessidade de buscar o Evangelho e essa bússola que Jesus vai se tornando cada vez mais pungente. Eu gosto sempre, você sabe disso, várias vezes você já me ouviu falar isso, eu gosto sempre de lembrar de Emmanuel, no livro Consolador, na resposta da pergunta 219, quando perguntam para Emmanuel qual seria o roteiro iluminativo mais eficiente para o planeta, e ele é taxativo. No planeta Terra, nenhum roteiro iluminativo supera o Evangelho de Jesus. E ele ainda dá um tapa de luva de pelica bem ao estilo Emmanuel em todos nós que professamos a doutrina dos espíritos, que ele fala, na sequência, ele fala assim, planeta Terra, não existe roteiro iluminativo que supere o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Uhum. Ponto, parágrafo. Aliás, aí vem os coices de Emmanuel que eu adoro. O Espiritismo e seus valores cristãos não tem missão maior do que a de restaurar a verdade evangélica para os corações descrentes e desesperados do mundo. Então, nós que professamos ainda temos uma responsabilidade a mais. Nós temos que restaurar a verdade evangélica. E como que se restaura? Dona Amélia aqui dá mais ou menos uma ideia, pincela, joga uma luz sobre isso. Mas, com certeza, Thelma, essa restauração não se dá com proselitismo, não se dá com conversa teológica, se dá com ciência da religião. Estudar a antropologia da religião, a psicologia da religião, o impacto histórico-social, a contextualização histórica, a linguagem. Assim que a gente restaura a verdade. É assim que se restaura. Porque quando Haroldo faz o prefácio do Novo Testamento, da tradução do Novo Testamento, ele coloca uma coisa ali muito interessante que às vezes passa batido.
ele coloca que a intenção dessa equipe toda, que ajudou ele na tradução, a intenção maior foi tirar as camadas de séculos de interpretação. Para um texto que deveria ser puro integral na sua primitividade. O Evangelho, na sua primitivez, vamos falar assim, eu acho que é mais indicado, ou seja, na sua teoria fundamental, foi feito por pessoas de classe cognitiva, cultural e econômica inferior. É o maior tratado da história da humanidade. O livro mais lido e mais publicado, mais estudado, mais usado. Foi escrito por pessoas simples. O mais letrado entre eles era Lucas. Mateus, cobrador de imposto, era o que valeria ao nível técnico hoje. Marcos, filho de sacerdote, tinha uma educação, mas abandonou os estudos para ainda muito jovem para poder seguir Pedro, para seguir Jesus também, quando o pouco que ele conviveu. O Evangelho de Marcos foi escrito através das pregações, a partir das pregações de Pedro, que era um homem simples, era um pescador. Então, o Evangelho ele é um livro sapiencial, é a sabedoria de vida de um grupo de pessoas que conviveram ou diretamente com Jesus, ou que conviveram com aqueles que conviveram diretamente com Jesus, que é o caso de Lucas. João, também um pescador, era um pouco mais letrado, talvez, porque tinha uma condição melhor, mas pessoas simples. Simples. Se a gente pudesse ouvir uma pregação de Pedro hoje, se nós pudéssemos ser transportados para aquela época, a gente ia se sentir ouvindo uma pregação de um pastor muito simples, numa cidade muito pequena, usando palavras, tentando rebuscar palavras que às vezes nem ele sabia direito o sentido. Mas e até porque ele aprendeu ali com Jesus fazendo assim, né? Falando das parábolas, falando da rede, falando da semente. Mas extremamente carregado da sabedoria de vida. Exatamente. Principalmente, Thelma, principalmente de uma vida transformada pela convivência com Jesus. Ele se transformou naquele diamante, né? Que a própria Dona Amélia fala, né? Sim, ele foi lapidado pelo Evangelho de Jesus, né? Então, agora, essa verdade evangélica, Thelma, só para concluir, essa verdade evangélica está justamente na capacidade que nós podemos ter, e a doutrina dos Espíritos nos esclarece, nos ajuda sobremaneira nisso, de adentrarmos ao contexto e a simplicidade, a essência. Perfeito, Thelma. E a dificuldade, João, é justamente porque muitos ainda leem o Evangelho e entendem ao pé da letra, não buscam essa essência. Então, a mensagem ela fica deturpada, né? Se você for interpretar o Evangelho ao pé da letra, em muitas passagens que você encontra, às vezes, dificuldade para entender o que está dito ali, e com tanta simplicidade, mas tem uma sabedoria. Muita. Então, ela tem que ser interpretada. Por isso que a gente fala que o Evangelho tem que ser sentido. Porque se você não sentir, você não penetra nessa essência, né? Sim, sim. E a importância de a gente ter a ousadia de inquirir. Presta atenção, que coisa sensacional. Quando eu li Dona Amélia falando assim, deixa eu pegar a frase toda. Passaram-se as eternidades e acumularam-se as areias, as águas oceânicas sobre as cidades antigas, um dia gloriosas e hoje desertas. Nelas sobrevivendo a magia da música, da esperança e da alegria que ele, Jesus, borrifou em inesquecíveis cenários nas praias do Tiberíades e na planície imensa do Esdrelon. Eu parei, li isso e falei assim, mas peraí, Jesus foi muito além das planícies do Esdrelon. A planície do Esdrelon fica entre a Galiléia e a Samaria. Jesus teve um ministério muito grande na Judéia e chegou a ter um ministério na Pérea. O que será que Dona Amélia está querendo dizer? Fui eu buscar. Falei, não, peraí, tem alguma coisa aqui que Dona Amélia está querendo. Dona Amélia tem isso também. Uma coisa que a gente não pode esquecer. Dona Amélia ela tem umas charadas que ela solta no meio
que é só para quem realmente estuda e quer estudar sacar. Eu falei, não, peraí, você tem alguma coisa, tem alguma pegadinha de Dona Amélia aqui. Esdrelon é no Vale do Esdrelon, que em Apocalipse 16:16 vai ocorrer a última e definitiva batalha entre o bem e o mal. Olha só que figura interessante que traz. Ou seja, e o Tiberíades, simbolicamente, é a simplicidade do início do ministério público de Jesus. Uhum. Jesus começa seu ministério de pregador ali em Tiberíades, inclusive utilizando do barco de Pedro para ficar em cima e falar. A simplicidade do início na figura do Tiberíades e a complexidade, o alcance, né? E o alcance místico do final dos tempos da revelação na batalha final do Armagedon. Olha só que coisa linda que Dona Amélia traz para a gente. É verdade. E a gente só penetra nesses ensinamentos quando nós vamos refletir, né? Quando nós vamos assimilando, conhecendo também a forma que aquele espírito escreve, aquele benfeitor nos traduz, né? Então, isso é muito bom. E a doutrina espírita nos oferece, né, essa gama de conhecimentos, aprofundando os ensinamentos de Jesus, né? O próprio Emmanuel, a gente vê isso, né? O Emmanuel consegue, dentro de um versículo que ele retira lá das cartas de Paulo, ou dos evangelistas, ele consegue ali levar a gente, né, a entender melhor, a refletir tantas coisas, né? Mas interessante lembrar, Thelma, desculpa te interromper, mas é muito interessante a gente relembrar que isso tem um preço. Quando eu era adolescente, e lá na mocidade espírita, né, uma vez eu perguntei a um benfeitor espiritual, numa das sessões mediúnicas, qual era a necessidade? Que eu tinha acabado de ler, né, no livro dos Espíritos, e também comparando com um texto que existe no livro dos Médiuns, que a mensagem dos Espíritos tem que ser clara, lúcida, intelectível. Eu falei assim, mas por que Emmanuel usa umas palavras rebuscadas? Por que Dona Amélia usa umas palavras rebuscadas? Se a mensagem dos Espíritos tem que ser extremamente lúcida, clara, simples, para que atinja a todos. Aí o benfeitor espiritual deu uma risadinha e falou assim, meu filho, se nós te entregarmos tudo mastigado... Tudo pronto, né? Primeiro, qual o mérito seu? É só ler e acreditar no que eu estou falando? Pelo menos buscar uma palavra ou outra no dicionário, fazer um movimento de busca e de aprendizado. De enriquecimento, né? Aí ele completa assim, é o mínimo que você pode fazer em gratidão a Jesus. Você não acha, não, meu filho? Aí eu, jovenzinho, calei a boca e falei, é verdade. E se não fosse esse movimento, e o Espiritismo tem isso. Eu já ouvi pessoas falarem assim, eu até queria ser espírita, Ju, mas o Espiritismo é só para quem é muito inteligente. Não. O Espiritismo é para quem quer se superar. Quer aprender, quer progredir, quer caminhar. É para isso, não é? Sim, até porque, apesar da gente ainda cultivar muito, né, também a gente sabe que ainda há esse cultivo nas casas espíritas, principalmente as mais tradicionais, da palestra pública doutrinária, a famosa PPD, que acontece geralmente ou segunda-noite ou quarta-feira à noite. Até essa tradição a gente tem, onde o ensinamento é vetorial. Até dali surgem os grupos de debate, os grupos de estudo. Certeza. Então, o Espiritismo já tem essa cultura da construção coletiva, da dialética. Né? O Espiritismo não é uma religião dogmática, no sentido de eu falo, você acredita e você obedece e protesta. Não, ele é uma religião dialética. Né? Então, até isso. Mas o que a gente precisa fazer? Pelo menos sair da zona de conforto. Pelo menos aceitar o desafio de dar um passo à frente na sua evolução intelectual. Por quê? É também da ordem dos ensinos dos espíritos. A nossa evolução moral, ela se dá a partir da nossa evolução intelectual. Primeiro, a gente evolui intelectualmente para discernir melhor o bem do mal, e aí a gente evolui moralmente. Algumas pessoas podem estar pensando assim, Thelma, mas você acabou de falar que o evangelho foi feito por pessoas simples. Sim,
Mas eu disse, com todas as letras, simples, mas com uma extrema sabedoria de uma vida transformada pelo convívio com Jesus. E Exatamente. sabedoria é desenvolvimento intelectivo. Sabedoria é diferente de simplicidade. Você pode falar com sabedoria de maneira simples, né? Sim, sim, Como Jesus falava, né? sim. Como ele apresentava ali dentro das parábolas, que a gente até hoje estuda, e que quando nós vamos. Você estuda uma parábola 5, 10 vezes, principalmente quando a gente vai fazer estudo mesmo, né? Você encontra ali no entre-meio coisas que você não tinha percebido, ensinamentos que você começa, porque você vai amadurecendo, né? O espírito vai adquirindo maturidade espiritual e a gente vai conseguindo penetrar mais profundamente naqueles ensinamentos, como você agora citou a questão do Tiberíades e do Esdrelon. É a Sim. nossa maturidade que aguça essas buscas, né? Que aguça essa vontade de perceber mais adiante. E quanto mais você vai percebendo, mais vai dilatando essa nossa capacidade de apreender, né? Isso. Mais importante do que aprender é apreender. Você lembrou? Exatamente. Porque Isso é através uma da dádiva, né? Isso é uma bênção que faz Sim. parte do nosso progresso. Leon Denis fala da vontade, né? E nós precisamos de ter essa vontade quando nós vamos aprender, quando nós vamos estudar. Nós precisamos de aguçar a nossa vontade, nosso desejo de absorver, de assimilar. Quanto mais você se mostra aberto a isso, mais é oferecido. Aliás, dar-se-á a quem, né? Aquela passagem, né? Até foi o Espírito Amigo que comenta no próprio Evangelho, né? Dar-se-á aquele que tem. Então, quanto mais você absorve, mais vai lhe ser oferecido, né? Sim, sim, sim. E aí vale lembrar, né? Ontem mesmo eu lembrei, mas hoje vamos lembrar de novo. Alcione, no livro Renúncia, a mensagem do Cristo deve ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Para isso, você precisa aprender a apreender. Aprender é só acumular informação. Aprender é acumular informação. Agora, Exatamente. apreender é se empoderar da informação e vivenciar, transformar aquilo numa ferramenta para modificar a sua realidade. E a gente acha a parte mais difícil, mas quando você assimila, é como quando você entende algum contexto, por exemplo, um médico, né? Quando ele assimila ali todos os procedimentos, aquilo que ele aprendeu e desenvolve na sua prática, vai ficando mais fácil dele estar se tornando cada dia melhor, né? Então, a vivência é isso. Você absorver e colocar na sua vida, no dia a dia, né? Sim. Uma última coisa que eu queria comentar sobre essa lição, até para a gente já ir se encaminhando para o encerramento, tá? Mas que eu acho que é de suma importância, é quando a Amélia fala aqui no antepenúltimo parágrafo. Todos desejavam viver a sua hora. No entanto, não podiam conceber que ele, Jesus, viria nobre como a verdade, puro como a esperança e rico de ternura como jamais a humanidade tivera alguma vez qualquer um que se assemelhasse. Aqui Dona Amélia comenta o seguinte: as pessoas naquela época esperavam o Messias, o rei eterno e definitivo. O que era o Messias em termos práticos? Era o eterno e definitivo rei de Israel. Sim. Era o homem que Deus mandaria como seu apóstolo delegado e maior funcionário de Deus, de Yahvé, para reinar sobre todas as nações, definitivamente e eternamente, mostrando para todas as nações
a definitiva aliança de Deus com o povo de Israel, endossando: esse é meu povo escolhido. Ok. Isso é muito carregado de significativo, de significâncias e simbolismos que até hoje a gente tropeça. Assim como naquela época, todos estavam esperando um Messias que viesse bélico e conquistador, como foi Davi, poucos foram que repararam que o Messias bélico e conquistador foi Davi, mas não foi definitivo. Depois viria, como as profecias anunciavam, o Messias que seria o Cordeiro, ou, como Marcos gosta de falar no seu evangelho, o servo sofredor. Esse Messias que se entregaria para não resistir ao mal e provar que nada consegue aquebrantar o espírito, e é essa vitória, é essa coisa eterna e definitiva que é a verdadeira aliança com Deus. Poucos foram que entenderam. Poucos foram os que entenderam o messianato de Jesus enquanto extrema rocha do Espírito. Jesus veio para mostrar: não existe morte. Ele veio para exatamente, né? Eu estava pensando exatamente aqui, porque o reinado precisava dele passar por aquilo, para ele poder vencer a morte e nos mostrar, né? Olha, a morte não existe. Esse é o definitivo rei de Israel. Porque ele mostrou para todos o que pode quebrar o seu espírito, o que pode realmente te destruir. Então, obedecer pelo medo, viver pelos prazeres transitórios, se o seu espírito é imortal e eterno abaixo de Deus, a coisa mais eterna que se tem notícia é o espírito. E aí, naquele ato de vencer, mostrar que a morte não existe, que somos espíritos imortais, ali ficou cravada a última e eterna aliança. Exatamente. Por quê? Porque aquilo ali justifica tudo o que Jesus fez. Se somos eternos, se somos imortais, então por que não vivermos mais em consonância com o que Deus espera da nossa eternidade, da nossa imortalidade, que é servir a Ele? Não tenha medo. Se hoje você passa fome, você está servindo a Deus. Se hoje você chora a dor de uma perda, você está servindo. Amanhã vai ser diferente. Numa outra existência vai ser diferente. São as nossas provas, as nossas expiações, né? E até hoje, Thelma, até hoje, nós temos irmãos e irmãs que esperam um Jesus que vá trazer prosperidade. Pois é, lamentável, né? Sim, prosperidade espiritual, né? Um Jesus que venha vencer o mundo. Aliás, vencer o mundo. No mundo. Muitos são os que esperam um Jesus que os ensine a vencer no mundo, quando a proposta de Jesus é vencer o mundo. É isso mesmo. Vencer a pequenez. Vencer o mundo, vencer a nós mesmos, né? Nos submetendo da nossa ignorância, com resignação às nossas provas, né? Então, essa ideia de Dona Amélia é sensacional por causa disso. Não esqueçamos que esse Jesus, que é o norte magnético, que é o mais sublime ser que a nossa compreensão consegue conceber, que é o nosso codificador mais perfeito da lei divina, do seu evangelho, esse Jesus é nobre como a verdade. Nele nunca houve nenhum aspecto de mentira. É puro como a esperança. E a esperança é talvez a filha mais querida da fé. E rico de ternura, como jamais a humanidade tivera alguma vez em qualquer um que se assemelhasse. Ternura é benevolência para com todos, indulgência às imperfeições alheias e perdão a todas as ofensas. Questão 886 do Livro dos Espíritos. É o que nós precisamos. Como que Jesus entendia a caridade? Então é isso. É isso aí, que nós precisamos de aprender, né, a praticar essa caridade, indulgência para com os nossos companheiros, benevolência para com todos, e o perdão,
porque nós não podemos fazer a caridade sem essas 3 virtudes, né? Que uma está dependendo da outra. Então, é isso, meu amigo. Algo mais? Estamos chegando aí ao final, falamos bastante hoje, né? Que bom, que bom. Os nossos amigos estão aqui, nós agradecemos, a Meire Dias, a Rosângela, que está sempre aqui conosco, a Ângela Brandão, a Divina Aparecida, estejam sempre conosco e que possamos buscar o Evangelho, né? Fazendo parte da nossa vida, do nosso dia a dia, viver à luz de Jesus, né? À luz do seu Evangelho, colocar Jesus no nosso dia a dia, nas nossas vidas, para que nós possamos caminhar com segurança, como a Amélia diz aí, né? Ele é o nosso norte. Então, a gente coloca ele como a nosso, direcionando os nossos passos, né? João, muito obrigada por você estar aqui conosco, nos trazendo essas reflexões tão importantes, né? Que nós possamos ter uma noite de paz, essa semana guardando aí essa lembrança de Jesus, né? Essas falas bonitas de Amélia Rodrigues aqui, né? Nesse texto lindíssimo, e que possamos estar aqui na próxima semana para mais um estudo, trazendo aí essas mensagens tão ricas e que nós temos tanta necessidade. Suas despedidas. Gratidão sempre a você, Thelma, Dona Amélia, a toda a espiritualidade amiga, a todos que nos assistem e nos assistirão ainda. Né? É uma caridade muito grande oportunizar serviço no Evangelho, lembrando a frase de Emmanuel: a nossa função é restaurar a verdade evangélica para corações que estão descrentes e desesperados. Então, permitir que a gente possa tentar cooperar com esse processo é uma caridade imensa, e é por isso que eu agradeço tanto a você e a Dona Amélia. Eu que agradeço a Jesus, primeiramente, essa oportunidade, né? E Dona Amélia, de nós termos aqui esse cantinho onde nós podemos conversar sobre as suas obras tão importantes, né? Trazendo esse Jesus para as nossas vidas. Meus amigos, fiquem com Deus. Nós agradecemos mais uma vez a todos aí a presença. E até a próxima terça-feira, se Deus quiser, porque Ele quer. Até lá, João. Fica com Deus. Fiquem com Deus. Grande abraço em todos. Fiquem com Deus. Abraço.